Vamos conversar, porque vai aqui umas 6 ou 7 pessoas. E aí, o que veio? Veio quase completo o quadro funcionado, vem pregadores, vem amigos, vem visitas. Deus seja louvado. Amém? Amém. Irmãos, pode ser que eu esqueça tudo que eu preguei aqui, tudo que eu preparei para vocês. Mas uma coisa vai ficar gravada para vocês. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E eu convido a igreja a fechar nossos olhos para a gente ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, agora vamos abrir a Tua palavra e vamos procurar estudar um pouquinho mais sobre Ti, Senhor. Que os nossos corações saiam daqui preenchidos. Que as palavras que cada um aqui escute sejam as Tuas palavras, Senhor. Usa-me que eu seja um instrumento em Tuas mãos. É que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. As bem-aventuranças. Acho que a grande maioria conhece o maior discurso, Sermão da Montanha. O ambiente era na Galileia, nas montanhas. Um homem sentado, o pessoal se assentando, se chegando em volta, e pessoas de todas as idades, de todas as cidades, eles queriam tirar suas dúvidas. E o homem que estava sentado ali, quem era? Jesus. Jesus então veio para tirar essas dúvidas. E ele veio trazendo: a fome e a sede de justiça será saciada, você será farto. Por que a fome e a sede de justiça? Acho que todos aqui já sentiram fome e sede, né? Você sabe o sentimento, a gente fica inquieto, se a gente está com fome, a barriga dói, a gente não consegue pensar em outra coisa. E acredito que Jesus tenha pensado assim, ó, que maior exemplo do que a fome para me demonstrar qual deve ser a necessidade do ser humano em buscar o alimento espiritual. A fome e a sede são necessidades humanas essenciais. E Jesus usa nessa imagem para mostrar um anseio profundo, o desejo de justiça. O que é justiça? Aqui eu coloquei o que não é justiça. O que não é justiça? Justiça não é aquilo que a TV nos diz que é justiça. A justiça de Deus não é aquela justiça que a gente vê nos tribunais, não é aquela ânsia por fazer a justiça. Eu quero, se eu fui injustiçado, eu preciso que a justiça seja feita. Eu preciso que alguém seja punido. Eu preciso que as minhas vontades sejam saciadas. E não é essa justiça que Deus está falando, que Jesus está falando. A justiça não é a justiça social, não é a justiça religiosa. A justiça que ele fala, que Deus traz, é a justiça do pecado. E aí ele traz essa menção à fome. O desejo por Deus, pela verdade, por transformação interior. É a verdadeira justiça. Desejar estar livre do pecado em todas as suas formas. Alguém poderia ler para mim 1 João 1:9? Quem achar pode ler para nós. Já leu? Não é todo o texto da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ter fome e sede de justiça basicamente significa o quê? Estar livre do pecado. Em todas as suas formas. E como é que a gente fica livre do pecado em todas as suas formas? Confessando. É só pedir, é só entregar nas mãos de Deus. Por quê? Porque por nós a gente não é nada. Aqui tem um teólogo galês, ele atua muito na Inglaterra, e ele tem esse pensamento aqui que eu achei muito interessante trazer na íntegra. O homem tem fome e sede de justiça. O homem que tem fome e sede de justiça
é aquele que vê o pecado e a rebelião, que vê que o pecado e a rebelião o separam da presença de Deus. Ele anseia restaurar o antigo relacionamento, o relacionamento original de justiça na presença de Deus. Os nossos primeiros pais foram criados justos. Eles habitaram e caminharam com Ele. E esse é o relacionamento que tal homem deseja. Vocês conseguem imaginar caminhar com Jesus? O dia a dia, a gente estar lado a lado com Ele. Qual seria a nossa conduta? Vocês já fizeram esse exercício mental assim? Ao vezes você tem uma decisão para tomar e aí você se pergunta assim: como que eu agiria se Jesus estivesse do meu lado? Será que eu tomaria a decisão certa? Ou eu tiraria proveito de alguma situação porque ia me beneficiar? Caminhar com Ele, este é o relacionamento que tal homem deseja. Se a gente estiver caminhando com Jesus, a gente não vai fazer coisa errada, porque a gente vai estar mudando o nosso caráter a igual ao caráter de Jesus. Às vezes, nós temos uma ânsia de fazer a coisa certa. Só que nessa ânsia de fazer a coisa certa, às vezes a gente começa errado, a gente começa de fora para dentro. Aquele questão de aparência. Eu preciso demonstrar que eu estou no caminho certo. Então eu vou escolher a melhor igreja, eu vou escolher a melhor roupa, e eu vou preparar a melhor liturgia. Vai ser um programa perfeito. E mais, eu faço 1 hora de oração todo dia quando eu acordo. Eu ajudo os necessitados. Eu arrecado roupas para dar para os que não têm. Eu sou um exemplo de cristão. Mas isso adianta para mim alcançar a justiça? Como é que eu vou alcançar a justiça? É por méritos próprios? Isso de nada adianta. Eu só vou alcançar a justiça quando eu realmente estiver vivendo conforme o caráter de Cristo. E aqui eu tenho alguns versos que Jesus faz a referência ao pão e à água. Se os irmãos conseguirem ler para mim, Salmos 42, 2. Quem tiver na Bíblia, pode ser na íntegra, que eu coloquei só algumas partezinhas. Algum outro irmão, Isaías 55, 1. Um outro irmão pode fazer Apocalipse 3:20. Todos têm Bíblia, né? Se não tiver, pode usar do celular. Apocalipse 3:20, está meio ruim de ler aqui. E por último eu tenho João 6:35. Eu leio o Salmos. Salmos, pode ler Salmos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, viverei perante a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Isaías 55:1. Alguém achou? Venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham comam. Venham comprem vinho, leite, com dinheiro e sem custo. Esse Isaías 55, ele é forte. Ó, vós todos que têm de sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde às águas também, porque você vai receber de graça. Então não importa se eu não tenho nada para oferecer. Jesus está dizendo: vem para a água, que mesmo assim você vai comer e vai beber. Não precisa de dinheiro. Aceita. Esse Isaías 55 é muito forte. Alguém achou o Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. João 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que esses versos têm em comum? Vocês notaram as referências?
Todos eles fazem menção a pão e água. Mas por quê? Cristo é o alimento. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para suprir as nossas forças físicas, assim precisamos de Cristo para manter a nossa vida espiritual e ter forças para realizar a obra de Deus. Então Jesus é claro que para mim ter uma vida espiritual forte, eu preciso o quê? Me alimentar. Eu preciso saciar a minha fome, eu preciso saciar a minha vontade de Deus. Se vocês notaram o primeiro livro que nós cantamos, o resumo dessa pregação, o meu cálice transborda. Ele traz a menção assim, ó, aquele que vê alegrias no mundo. Não, o meu cálice transborda, Senhor, vem, transforma a minha vida. E tu tens fome de justiça? Se confessarmos nosso pecado, é justo para nos perdoar. E Isaías 55:1 ainda fala: recebida pela fé, não por obras. As bênçãos nos trazem uma coisa especial. Elas nos trazem uma promessa. E a promessa é que nós seremos fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles... Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu já comecei a pensar em todas as bem-aventuranças, mas não. Hoje estamos focados na quarta bem-aventurança. Se não priorizarmos a nossa comunhão através da Bíblia e da oração, logo estaremos tão famintos que recorreremos às alfarrobas do mundo para saciar o pão. Essa menção, alfarrobas do mundo para saciar o pão. Você lembra de uma história da Bíblia, né? A história conta que aquele jovem estava tão cheio de si, ele estava tão feliz, ele tinha tudo na vida. Ele tinha uma casa, ele tinha amigos, ele tinha uma família linda. E ele, em certo momento, achou que ele já era autossuficiente e não precisava mais da família dele. Está lembrando dessa história? O filho pródigo, o que ele fez? Pai, dá o que me pertence, porque agora eu vou ao mundo. Está na hora de eu começar a andar com minhas próprias pernas. Eu já consigo, eu já sou um homem feito. E de fato, ele era um homem feito. E ele aproveitou muito. Aproveitou as belezas do mundo, ele viajou bastante, ele curtiu os amigos, ele foi em festas, ele tinha muitos amigos. E ele pagava, não sei como ele gastava, mas pagava bebidas para todo mundo e estava sempre rodeado de gente. Porém, uma hora, o dinheiro acaba, né? Se tu só gastar, ele vai acabar. Eu acho que aqui todo mundo tem essa experiência, né? Se tu não guardar, se tu não trabalhar, teu dinheiro vai acabar. E aí o que acontece? Os amigos vão embora. Aí ele recorreu ao amigo: cara, estou precisando de um dinheirinho aí para me comprar um alimento, consegue? Tá ruim. Essa semana não tem, não vou conseguir te ajudar. Legal, valeu. E vai em outro amigo, e a mesma resposta, e vai em outra, a mesma resposta, e já começa a ficar constrangido. Mas eu não vou pedir mais, eu vou ter que dar meu jeito. E chegou uma hora que o jeito dele já não dava mais. Até que chegou ao ponto, ele está com tanta fome, que ele recorreu à comida dos porcos. A fome física, a fome... O nosso corpo precisa de nutrientes, então vou dar um jeito. Só que o grande problema é que a comida dos porcos já não estava mais saciando o físico dele, ele já estava... E cada vez com mais fome, e já não conseguia mais ter saúde. Lucas 15:16 mostra que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas dos porcos. O filho pródigo ficou com tanta fome que ele recorreu ao pai novamente. Só que ele chegou com tanta vergonha. Ele reconheceu que ele errou. E ele disse para o pai: pai, me trata como um empregado.
E trata como os teus empregados mesmo. Eu não mereço. Eu não mereço o que tu tem para me oferecer. Porém, o que o pai fez? O pai, quando avistou o filho, o pai estava tão ansioso que ele chegou correndo, abraçou e disse: não, meu filho, estamos em festa, você retornou a casa. E é essa ansiedade que Deus tem para os seus filhos. Ele está pronto para nos receber. Só que a gente tem que reconhecer que precisa dele. Se nós acharmos que nós somos autossuficientes, a gente vai errar. Muitos querem ser religiosos, mas não muito. Querem escolher a dedo o que é melhor para mim. Eu quero uma religião, mas que se adeque ao meu estilo de vida. Eu não quero eu ter que me adequar a uma religião. Eles estão felizes assim, mas eles não reconhecem a necessidade de ter humildade e voltar aos braços do Pai. O maior discurso de Cristo, ele tem uma parte que eu achei muito interessante também. E ele fala assim: o coração que experimentou uma vez o amor de Cristo clama continuamente por um maior sorvo, absorver. E comunicando aos outros, receberei a mais rica e abundante medida. Então, além de eu receber a bênção, se eu comunicar aos outros, eu vou receber muito mais abundantemente. Então, aí está a prova de que quanto mais eu recebo, mais eu tenho para dar, e esse ciclo é incessante. Até quando? Eu tenho outra pergunta. Como ruim as coisas precisam chegar para que eu reconheça a minha necessidade? E quão miserável eu preciso me tornar até voltar aos braços do Pai? Deus se alegra em conceder a graça a todos os que dele têm fome e sede. Às vezes sentir fome não é o suficiente, às vezes é preciso estar morrendo de fome para reconhecer o que está no coração de Deus. E o filho pródigo, quando ele tinha fome, o que ele fez? Ele comeu com os porcos. Mas quando ele estava realmente morrendo de fome, que nada mais se saciava, o que ele fez? Recorreu à casa do Pai. Realmente, irmãos, Jesus nos chama hoje a ter um novo tipo de apetite, um desejo pelas coisas do alto. Portanto, ali em Colossenses 3 e 1, Colossenses 3, 1 a 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Irmãos, não há mais tempo. A gente não tem mais tempo de ficar errando. A gente não tem mais tempo de ficar escolhendo coisas que vão engrandecer o nosso ego apenas. O tempo é de se entregar nos braços, voltar aos braços do Pai. Quão maravilhoso vai ser que nós podemos andar com Jesus lado a lado. Que nós possamos sentir o desejo cada vez mais de ter o caráter igual ao de Jesus. Deus se alegra em conceder graça a todos os que dele têm fome e sede, não porque somos dignos. Olha o detalhe, ele se alegra porque a gente é indigno. Essa é a nossa credencial. A nossa necessidade é o que nos qualifica e nos dá a certeza de que havemos de receber o dom. Deus só vai dar o dom para quem realmente necessitar. E nós somos pecadores, então é nosso. E recapitulando, como é que a gente faz para receber essa justiça de Deus? Simplesmente aceitando. Não é por obras, irmãos.
Não é pela vestimenta bonita, não é por eu falar bonito que eu vou ser justificado, que eu vou ser realmente receber a justiça de Deus, de Cristo. Cada dia mais nós precisamos viver como Ele viveu. E assim nós podemos espalhar a mensagem a todos os que estão ao nosso redor. Foi uma mensagem curta, irmãos, mas eu espero que cada um de nós aqui saia com o pensamento de mudança e que nós possamos viver como Jesus viveu e que as outras pessoas possam ver em nossa vida, possam ver Jesus em nossa vida. Eu convido a todos agora para nós ficarmos em pé e cantarmos o hino Vinde às Águas.
mais uma vez, elevo a Ti, Senhor, as minhas palavras, e que Tu possas, Senhor, abençoar a cada um que está aqui nessa noite. Pai querido, que nós possamos sentir a necessidade de Te buscar cada vez mais. Pai querido, vem saciar a nossa sede, a nossa fome. Pai querido, vem nutrir a nossa alma. Que assim como o nosso corpo precisa de nutrientes, a nossa alma sim precisa de Ti, Senhor. E que nós só podemos ser justificados através de Ti. Pai do céu, abençoe a cada um. Abençoe a cada pedido que foi feito nessa noite. Abençoe a cada agradecimento, Senhor. Vem transbordar, encher a nossa alma. Acompanha-nos até nossos lares. Esteja com aqueles irmãos que estão alimentados. Pai querido, que seus santos anjos estejam à nossa frente e à nossa retaguarda. É o que eu te peço e agradeço, não que mereçamos, mas pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.